Olá! Como vai? Boa noite, tudo bem? Estamos aqui em mais uma live de terça-feira. Hoje a nossa live teremos juntos aí o professor Cláudio e também Samuel, que vai fazer a tradução, ele é intérprete de Libras. Então nós teremos hoje legendas em tempo real e também Libras. Eu vou fazer o convite aqui e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Deixa eu chamar aqui, fazer o convite. Peraí. Olá. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Leandro? Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Aqui. Peraí. Muito bem. Vamos fazer os nossos efeitos especiais aqui. Eu acho que tá ok. Faz um teste, fala um olá, vamos ver se está legendando. Olá, pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? A minha legenda não tem. Eu vou aumentar um pouquinho o volume aqui, que aí eu acho que vai ficar ok. Pronto. Olá, Muito pessoal. bem. Tenta lá. Olá, pessoal, tudo bem? Apareceu tudo bem. Legal. Nós temos aqui uma questão, né, que teremos que respeitar a fala do outro. Então não dá para falar ao mesmo tempo por conta da legenda, que é muito bom, muito saudável. É assim que se desenvolve um diálogo. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de tê-los aqui, né? O Cláudio, professor de yoga filósofo, e também aqui o Samuel como nosso intérprete. Samuel tem sinal, Samuel? Esse é o sinal do Samuel. O Cláudio tem sinal? É esse aqui, ó. Ah, o meu sinal é esse aqui. Isso, o meu nome é Leandro. Para quem não sabe o que é isso, né? Todas as pessoas que aprendem Libras, elas recebem um sinal que é exatamente como o seu nome, mas esse sinal ele é muito especial porque ele é sempre dado por uma pessoa com surdez. Então, uma pessoa com surdez vai dar esse sinal para você, vai escolher conforme as suas características, seja física, seja alguma característica que você seja uma pessoa extrovertida, enfim, né? A pessoa surda tem essa sensibilidade de captar isso e te dar um sinal. Então é isso. Estamos aí, né? Fique à vontade. É isso aí. Então, boa noite para todos, para todas, todes. Eu sou Cláudio, como o Leandro falou, sou professor de yoga, filósofo e tal. O Samuel é meu marido. Ele pediu para eu fazer a apresentação dele, porque ele não quer colocar o som para não atrapalhar. Nós dois começamos a aprender Libras há uns 4 anos mais ou menos, e ele está praticando para fazer, para ser tradutor e intérprete. Então ele se voluntariou para ajudar aqui nessa live. E aí ele só pediu para a gente falar mais tranquilamente, mais pausadamente, para ele conseguir fazer toda a tradução. Mas é isso, é um prazer, eu agradeço muito por você ter aceitado o convite. É um privilégio para mim, eu gosto muito do seu trabalho e eu quero aprender aqui nessa live com todo mundo que está escutando a gente, porque você tem muita coisa legal para ensinar. Ah, que legal. Eu fico muito feliz. Essa live nasceu de uma troca, né? Nós falamos sobre assuntos diferentes,
mas que ao mesmo tempo tinha uma relação muito profunda, que é o tema dessa live, né, Cláudio? Que é trazer essa questão da acessibilidade, inclusão e diversidade. Uhum. Só um minutinho, peraí. Ah, tá bom. Muito bom. E aí, ó, eu vou continuando aqui para fazer essa introdução, que era um cachorro, eu não consegui entender. Ah! Cachorro começou a latir. Se ela Mas latir faz muito, parte, aí gente. eu tiro ela daqui. Não tem problema, a gente tem cachorro, tem gato, né? Estamos em casa, temos uma vida, né? Exatamente. É igual a aula de yoga. Começa a aula de yoga, os bichinhos começam tudo a chegar perto, né? É bem assim, né? É energia, energia. Exatamente. Então, só para dizer, para colocar todo mundo junto com a gente, nós vamos hoje falar, então, sobre inclusão, acessibilidade e diversidade. E o que essas três palavras, essas três importâncias na vida podem nos ensinar a respeito de yoga. É um tema muito interessante, muito necessário, e o professor Cláudio teve a sensibilidade de falar, cara, vamos falar sobre isso, né? Fez esse convite maravilhoso. Por uma questão técnica, eu acabei fazendo a chamada para todo mundo, como você vê, por causa das legendas, né? Ela acaba tendo um espaço mais adequado. Nós estamos fazendo algo aqui que é revolucionário, digamos assim, né? Sim. Poucas lives têm legendas em tempo real e tradução em libras, né? E isso aqui a gente não existe ainda no Instagram, né? Nós estamos fazendo de uma forma muito pioneira e isso é muito maravilhoso. É verdade. E é isso. E aí você prefere perguntar, prefere que eu vá falando, como que a gente faz? Acho que a gente poderia, se você me permite, né, fazer uma audiodescrição pensando nas pessoas cegas. Perfeito. Pode ser? Pode. Então, Você quer tá começar? bom. Vou fazer a minha audiodescrição. Então, eu sou o Leandro Pereira, eu sou uma pessoa negra, tenho os cabelos raspados, uso óculos, não tenho barbas, não tenho barba, né? E tenho uma estatura média. Estou usando aqui uma camiseta branca. Atrás de mim tem uma porta de madeira, uma luminária, um pedacinho de um cacto e uma parede branca. Muito bom. Eu sou o Cláudio, Cláudio Lazas. Eu sou branco, tenho estatura média, 1,80 m mais ou menos. Uso óculos verde escuro, verde escuros, né? São óculos. Meus olhos são azuis, eu sou careca e uso uma barba branca. Tô com um fone de ouvido e tô com uma camiseta cor de mostarda. E ao lado tem uma parede com um quadro de uma paisagem, não é uma paisagem, é um quadro abstrato. E ao fundo tem uma porta que está aberta por causa da minha cachorra, caso ela queira sair. E em cima da porta tem um armário azul. É isso. E o Samuel, ele tá de camiseta preta, ele usa óculos redondinho, ele é mestiço, tem um bigodinho e um cavanhaque, cabelo preto, cabelo cortadinho, e o fundo dele é totalmente branco por causa da tradução. É isso. Então, você perguntou se. Eu queria, na verdade, começar com uma provocação para poder passar já a palavra para você, que é o seguinte: eu e o Samuel começamos a aprender Libras há uns 4 anos. E a gente aprendeu muito sobre a inclusão do surdo. A gente não tinha ideia, né, de como eles são excluídos da sociedade. Então, por exemplo, um surdo não pode ir ao cinema assistir um filme nacional porque o filme nacional não tem legenda. O surdo tem dificuldade de ir a um hospital, tem dificuldade de ir a um serviço público.
E a partir daí, nós começamos a adaptar o nosso Instagram. Então, eu comecei a legendar os vídeos e muita gente me pergunta por que que eu legendo? Porque fala, não, nossa, mas isso atrapalha, não precisa. Aí eu explico, não, porque, né, para as pessoas surdas. E, e mesmo assim, às vezes eu esqueço de legendar. Então, há uns 2 meses, por exemplo, eu fiz um vídeo e uma amiga me perguntou, cadê a legenda, né? E eu, nossa, como posso ter esquecido da legenda, né? Então, nós, aos poucos, estamos aprendendo, né, a como incluir os surdos, como fazer essa integração, né, entre nós ouvintes e os surdos. Mas eu não sei nada dos outros grupos, né, dos neurodiversos, dos cegos. Eu não sei como fazer essa integração. E eu quis fazer essa live justamente para isso, porque eu faço formação de professores de yoga. E eu já acho que o yoga é elitizado demais. E é uma coisa até que eu queria fazer como primeira pergunta para você, que mesmo para as pessoas que não têm deficiência alguma, o yoga nem sempre é inclusivo. Então, por exemplo, numa aula, você não vê muitas pessoas negras, às vezes faltam pessoas LGBTs, pessoas de uma idade, né, de idades diversas, muito jovens, muito velhas, não estão na aula. Às vezes, pessoas que têm formação cultural diferente não entendem o que o professor está dizendo. Então, a falta de inclusão já começa até pelo dinheiro, né? Pessoas pobres, mais pobres. Então, eu queria fazer essa provocação, né? Desde o que é essa exclusão do yoga, né? E como fazer para incluir todos os grupos, todas as pessoas, né? É, é muito importante dizer que tudo que você comentou agora, aqui no Brasil e em outros países também, é lei, né? Faz parte de uma obrigação social que nós temos, né? É sempre importante começar com esse ponto, porque muitas pessoas acham que inclusão, acessibilidade é um favor, né? É um a mais que você está fazendo. E não é. É uma lei que deve ser respeitada, não é favor nenhum. Eu aproveito para me apresentar, eu sou uma pessoa surda, uso aparelhos auditivos, então eu sou um surdo oralizado. E quando nós falamos de surdez, é muito importante entender que não só na surdez, mas todas as deficiências, seja uma deficiência sensorial, uma deficiência física, há diversidade. Então, nós não podemos colocar todas as pessoas no mesmo recorte. Falando de surdos, que foi a pergunta inicial, nós temos diferentes tipos de pessoas surdas. Nós temos pessoas que são surdas sinalizadas, né, que são aquelas que se utilizam de Libras, que é uma língua, a língua brasileira de sinais, para se comunicar. Então, essa é a primeira língua da pessoa. Ela também pode ser um surdo oralizado, que aí, no caso, seria uma pessoa que pode usar aparelhos auditivos ou um implante coclear e se comunica através da voz. Não necessariamente essa pessoa pode nascer surda, depende muito do histórico da vida dessa pessoa para determinar essa questão, né? E aí isso é muito plural também. Temos os surdos bilíngues, que são aqueles que conseguem se comunicar tanto oralmente como também por libras. E por fim, os surdos unilaterais. Os surdos unilaterais, que são aqueles que têm a perda auditiva apenas de um lado. Então, para entender de uma forma mais profunda, a gente também tem que saber que tem diferentes graus essa surdez. Então, a gente tem uma surdez leve, uma surdez moderada, severa e profunda. E eu vou parar por aí, porque senão a gente vai falar só sobre surdez. Então, para ter uma ideia de quanto plural é a questão da surdez. Então,
Por isso que é importante termos legendas e termos libras, porque aí a gente consegue toda essa pluralidade da surdez ser atendida. E aí eu dei toda essa volta para chegar justamente nesse ponto, que é sobre a diversidade. Numa aula de yoga, quando falamos em diversidade, nós não estamos falando só a respeito de pessoas com deficiência, né? Como você trouxe, nós podemos também falar de pessoas trans, né? Então, um homem trans, uma mulher trans, diferentes corpos, um corpo gordo, um corpo que não se enquadra aí, né, nesse padrão que nós sabemos que existe aí nesse yoga ocidental, né? Se você colocar, fiz uma breve pesquisa no Google com essa palavra, você vai ver aí de uma forma massiva pessoas brancas, magras, extremamente flexíveis e, enfim, né, nada que vá fazer com que uma pessoa com deficiência ou uma pessoa que tem um fenótipo diferente desse queira fazer parte, né? A pessoa já não se sente parte disso. Então, acho que esse é o primeiro passo, né? Isso que nós estamos fazendo, né? Trazer. Olha, Davi, tudo bom? Davi, ele é um surdo sinalizado e ele está aqui conseguindo acompanhar a live por causa das legendas. Tudo bem? Bem-vindo, Davi. Então, você vê como impacta isso, né? Então, quando você fornece acessibilidade, as pessoas aparecem, as pessoas estão disponíveis e querendo. Eu sempre falo isso, né? Vivemos num mundo capitalista, as pessoas com deficiência são consumidores. No Brasil, nós temos 18,6 milhões de pessoas com deficiência, é muita gente. Então, são todas pessoas consumidoras que podem fazer yoga. E aí é onde entra esse meu trabalho de trazer essa inclusão, mas não é aquela inclusão que você coloca a pessoa num cercadinho e aí você faz de um jeito para a pessoa que não tem deficiência e de outro para a pessoa com deficiência. Aliás, isso não é inclusão. A verdadeira inclusão é você colocar todo mundo junto. Então, é assim que a minha aula acontece. Esse é a forma que a minha aula acontece. Então, as pessoas, quando é uma aula, por exemplo, adaptada para pessoas surdas, as pessoas ouvintes, né, no caso, quando a pessoa não é surda, chamamos de ouvintes. Elas fazem exatamente as mesmas coisas que a pessoa surda. Então, não há uma você trazer essa acessibilidade de uma forma que todos possam participar de forma conjunta e trazer essa consciência de você perceber o outro, né? Nós vivemos num mundo muito individual, muito olhar, que se olha muito para si, né? Só que para ter essa questão, trazer acessibilidade, inclusão, diversidade, você precisa começar a treinar o seu olhar para o outro, né? Eu encerro essa primeira pergunta dizendo assim que a grande raiz da falta de acessibilidade, da falta de inclusão, falta de diversidade, colocaria aí até outras questões mais diferentes, né? Seria o racismo, todas essas problemáticas, todas essas questões, elas partem do ponto de que a outra pessoa não está disposta a te ouvir. Ela não ouve você. Ela não ouve a sua voz. Ela não ouve a sua dor. Ela acha que o recorte em que ela vive, aquele recorte de vida que ela vive, é a realidade de todas as outras pessoas. E aí, quando um professor de yoga entra em contato, por exemplo, com um curso, eu tenho um curso que eu ensino professores de yoga a serem acessíveis. Quando eles entram em contato com esse tipo de narrativa, a cabeça deles expandem dessa forma, porque eles saem desse recorte e começam a reconhecer que é necessário ter esse olhar, é necessário estar atento, né? Pedimos tanto isso para os alunos, esteja atento, ouça, e os professores, né, precisam, professoras, professores, precisam estar atentos a isso. Então, é isso, ouvir, né, de coração, estar, é um sinal até bonito, né, empatia, né, esse é o sinal de empatia
em Libras, né? Essa troca é um sinal maravilhoso, né? Que você tira aquilo de você para fazer essa troca. Eu acho que é isso. Não sei se consegui responder de uma forma geral, né? Trazendo todas as deficiências. Eu até, antes de você falar essa última parte, eu ia justamente fazer esse comentário, que uma das coisas que me tocou muito quando eu escutei algumas aulas suas, né, algumas lives, é que eu me dei conta de que eu, por exemplo, quando eu vou fazer um curso, eu dou aula de filosofia do yoga. Então, tem lá as turmas, né? Então, a, a escola ela tem vários professores. Então, quando eu começo a dar minha aula, essas pessoas já tiveram aulas com outros professores e tal. E eu chego ensinando. Eu não chego escutando as pessoas. E eu me toquei disso, assim, porque é muito importante para quem está na posição de professor perceber, em primeiro lugar, quem está na sala, quais são as capacidades, as necessidades. Eu lembro sempre do Paulo Freire, que ele fala acho que não lembro qual que é o livro dele, em que ele fala isso, que o, existe um sistema educacional que é como se fosse um sistema bancário, que ele chama, que você tem os alunos lá que ele abrem a cabeça dos alunos e o professor vai lá e deposita o conhecimento. E isso é totalmente errado, né? Porque não pode ser assim, um conhecimento que eu pego e enxerto na cabeça da pessoa. Tem que ter uma troca, né? E isso me chamou muito a atenção. Então, para as próximas aulas que eu for dar para outras turmas, eu já vou fazer isso diferente. Quer dizer, eu quero chegar no ambiente e entender quem que são essas pessoas que estão lá. Podem ser pessoas com deficiência ou não, mas independentemente disso, eu tenho que ter essa empatia, né? Como você falou, né? De querer, de entender quem que está lá, quem que é o público, quem que está me ouvindo. E eu também preciso ouvir essas pessoas, né? Então, a questão da diversidade, ela se coloca em todos os ambientes, né? Exato, é isso, sabe? Se a gente levar por esse lado mais social, histórico, filosófico, nós podemos até fazer uma provocação, dizer que essa visão que nós temos é uma visão colonial, né? Uma visão do colonizador, né? Uhum, E nós chegamos e depositamos a nossa palavra, depositamos o nosso conhecimento àquele que desconhece. uhum, Que fazer isso sem de fato conhecer é um ato colonizador, sim, né? Filosofias africanas são maravilhosas porque elas já não acreditam nisso, né? Elas acreditam no grande mercado de troca, né? Então, ah, é diferente, né? Essa questão da troca ela é muito mais importante do que a palavra, a imposição. Você encontra muito isso em filosofias de povos iorubá, enfim. Então, é algo muito rico que, no caso, né, por eu ser uma pessoa negra, eu trago isso para as minhas aulas também de uma forma prática, né? uhum, Você vê, para a gente trazer no dia a dia, como isso é fácil de fazer, né? Porque aqui a gente está falando e não fica muito tátil, né? Não fica muito, assim, fácil de se entender. Para a gente conseguir entender isso de uma forma prática, você chegar numa aula e você fazer uma pergunta simples, como você está agora? Já é o início para você saber se aquela pessoa precisa de acessibilidade. Aí a pessoa pode falar, mas eu tenho uma aula de 70 alunos, eu dou uma aula para 50 pessoas. Você pode falar, nessas pessoas que estão aqui na sala, quem precisa de acessibilidade, levanta a mão. uhum, Você vai ter um número, né, reduzido de pessoas, porque se você fala assim, quem precisa de acessibilidade, aquela pessoa que precisa de acessibilidade, ela vai saber que você está falando com ela. Se eu tivesse um professor, eu tivesse numa sala, alguém falasse, alguém precisa de acessibilidade,
na hora eu ia levantar, falar, olha, eu sou surdo, será que eu posso ficar um pouco mais aí à frente? Ah, não, por favor, vem aqui, Uhum. senta na frente, que você vai conseguir entender melhor. Eu vou abaixar aqui essa música indiana para o ruído da música não ficar incomodando e você conseguir me entender de forma clara. Você é surdo oralizado, você é sinalizado, está conseguindo entender? Então você vê, é uma pergunta simples. Uma vez aconteceu numa aula minha, eu falei assim, olha, como você se sente agora? E a professora falou assim, a professora, a aluna falou assim, olha, hoje eu tô bem, eu tô legal, eu tô medicada, Hum, porque eu tenho borderline. Ontem eu não estava tão bem, mas hoje eu estou bem e por isso que eu estou aqui na aula. Então, quando você tem esse tipo de pergunta, a resposta pode te surpreender muito. E acima disso, pode mudar completamente a sua aula, né? Quem nunca, qual professor que nunca chegou com uma aula pensada e chega naquele momento você percebe um corpo diferente ou alguma situação ali de que faz você realmente refletir se aquela aula realmente faz sentido para aquele grupo. Então, é esse lugar, é desse lugar que eu falo, uma conversa horizontal, não em cima de um caixote, eu sou o professor e você vai. Não. Com essa troca, você fala: eu acho que seria interessante fazermos talvez algo que ative o sistema parasimpático, que deixe ela mais tranquila, né? Que trabalhe junto de uma forma que isso vai beneficiar não só essa aluna, mas os outros. Então, é muito rico isso, porque nós estamos falando de pessoas, você respeita a outra pessoa que está ali, e aí não pense que as demais não vão também se influenciar, elas vão valorizar isso, e você traz uma lição maravilhosa do yoga, que é a não uhum. violência, que é a verdade, né, que nós conhecemos. Coitado, agora eu não vou falar em sânscrito, tá bom? Não vou judiar. Mas vamos colocar assim, né? Realmente você lidar com a verdade do outro Uhum. sem querer impor a sua verdade como uma troca. Eu acho que esse é o ponto fundamental, é isso que muda, e é essa a minha luta, é essa a minha causa, mudar isso na cabeça dos professores, porque, olha, sério, tem muito professor que chega e enfia goela abaixo, coloca aquilo que ele acha que a pessoa deve fazer, e se ela não faz porque ela é neurodiversa, ou porque ela tem alguma questão, alguma deficiência oculta, como a surdez, por exemplo, ela acha que o problema é do outro. Ela não percebe que ela não teve essa empatia de saber quem é que está na frente dela. Então, é muito importante esse assunto, essa pauta é extremamente importante, porque isso nos aproxima do que o yoga nos traz, né? Então aí esse o grande link, né? A grande ligação com o yoga que o professor pode até pegar desse ponto em diante e explanar, porque eu vejo uma relação muito profunda e aquela velha história que é até meio clichê, mas no fundo não é. Quem mais aprende é quem ensina, porque a partir da premissa da troca, todos ali estão realmente aprendendo de uma forma profunda. Sim. Antes de só comentar em cima da sua fala, a Camila aqui também falou isso, né? Que quando você fala sobre você, né, muda bastante o olhar das outras pessoas, é importante. A Fernanda, boa noite, saudade de você. A Andréia também, colega nossa, boa noite. E aqui, isso que você falou é importantíssimo porque nós somos ocidentais, né? É, o Deus ocidental, o Deus do cristianismo, ele é um Deus separado das pessoas, né? Ele é aquilo que você falou, ele está acima, como o professor está acima e os alunos aqui embaixo. E esse é um modelo que nós temos aqui no Ocidente. Você tem uma autoridade que sabe tudo e que, né, é dona da palavra, e as pessoas que estão aqui embaixo que estão recebendo aquele conhecimento passivamente. E você mencionou a cultura africana, e eu menciono também o próprio yoga. Para quem
não existe esse Deus separado, né? Deus é tudo, né? E faz todo sentido você ter uma prática em que a relação é horizontal, porque não existe isso é ilusório, né? Essa separação entre um professor aqui em cima e os alunos aqui embaixo é ilusão. Tá todo mundo junto, né? Como você disse, o professor ele está aprendendo tanto quanto os alunos. Ele sabe um pouquinho mais sobre um assunto específico, mas os alunos sabem outras coisas muito mais do que ele, e é uma troca, né? Então faz muito sentido tudo isso que você está falando. E só para complementar, eu também depois fiquei lembrando de aulas em que eu entrava, por exemplo, numa escola nova de yoga, quando eu era mais jovem, e o professor nem olhava para minha cara, não me perguntava o nome, e eu saía de lá com a impressão de que eu não tinha sido enxergado, né? E uma vez, num curso de formação, a gente fazia um curso de formação numa escola que eles moravam na própria escola, e, e aí apareceu o gato deles, né? Eles tinham um gato e eu estava lá fazendo a minha prática no tapetinho e apareceu o gato. E eu morro de medo porque eu tenho alergia, né? Meu rosto fica enorme. E aí eu falei, olha, tenho alergia, mas poxa, é uma coisa que ninguém, né, perguntou. Então, eu acho que são eu comecei a lembrar disso me colocando nessa situação, né? É interessante isso. É, geralmente pensa em acessibilidade na pessoa com deficiência, mas às vezes a pessoa sem deficiência pode passar por momentos ou ter algumas situações específicas de que ela também precisa dessa acessibilidade, né? Então é para, Sim, de fato, né? sim, sim. E, Leandro, pela sua experiência, essa falta de acessibilidade, ela provavelmente tem muitas causas. Mas você acha que pode ser o medo? Porque a pessoa diferente, né, ela é desconhecida, né? E a gente tem muito medo do desconhecido. Então, eu lembro quando eu comecei a aprender Libras, eu tinha contato com o meu professor e só. E às vezes ele falava, olha, amanhã, na semana que vem, a gente vai receber a visita de 3 colegas surdos. E eu ficava morrendo de medo, né? Então, a falta de acessibilidade pode ser medo? É interessante você falar isso, né? Eu antes eu queria agradecer aqui, ó, tá a deixa eu aqui, a Camila Castillo, ela é mãe de, ela é mãe atípica e Uhum. ela está aqui, e ela está dizendo assim que quando falamos da nossa rotina, o olhar das pessoas mudam, que é importante demais ouvir isso que a gente está falando. Então, partindo dessa ótica, né, dessa frase que ela traz, eu respondo você. É, eu acho que assim, muitas vezes pode sim ser medo, mas, se a gente parar para pensar, a gente precisa conhecer, ter essa humildade mesmo, né? De conhecer, de falar com a outra pessoa. Porque é uma questão muito mais de ego, né? Porque eu tenho medo, por que que eu tenho medo? Uhum. Porque eu vou me vulnerabilizar se eu errar, né? Se eu errar, como eu serei visto, né? Como eu serei percebido. E aí eu acho que vai mais ou menos de encontro quando você aprende uma nova língua, de fato. Você trouxe até um exemplo muito bom, porque quando você aprende uma nova língua, como Libras, né? Uma língua e não uma linguagem, né? Muitas pessoas Sim. falam errado, Libras tem toda a complexidade e por isso de uma língua, por isso de fato é. Para você aprender, você tem que falar. Para você aprender, você tem que se expressar, tem que haver a troca, você tem que se vulnerabilizar, Uhum. senão você aprende. Se você, qualquer língua, aí a gente pode levar para todas as outras línguas, se você apenas
ficar na teoria, você nada aprende. O yoga é assim também. Se Uhum. você apenas estudar a parte filosófica, por exemplo, e não se permitir a experiência do corpo, talvez esse ensinamento falte algo, né? Então, eu sempre falo isso. As minhas aulas, quando eu ensino uma pessoa a dar uma aula para uma pessoa cega, para uma pessoa surda, elas aprendem o método. Claro que eu não faço elas taparem o ouvido nem fechar os olhos, porque isso é capacitismo, né? Não é isso. Uhum. Mas elas fazem a prática para entenderem no corpo como isso funciona e perder esse receio, perder esse medo. Então eu diria assim, que tem sim essa questão do medo, mas uma vez que você está ali se propondo a fazer algo que vai beneficiar o próximo, eu acho que o benefício é muito maior do que o seu ego, né? Uma vez uma professora de Yoga Kemek, de Kemek Yoga, Ana Sou, uma professora de yoga de origem africana maravilhosa, ela me falou assim: olha, Leandro, muitas vezes na minha carreira eu tive medo de não lançar tal curso ou não, por exemplo, hoje ela é representante oficial no Brasil do yoga de origem africana que tem sede nos Estados Unidos. Então é uma responsabilidade muito grande. E ela me trouxe essa fala que às vezes ela tinha essa insegurança, mas ela falou algo muito bonito que eu acho que serve para responder isso, que ela diz assim: olha, se eu pensar que se eu mesmo com essa insegurança beneficiar uma pessoa, isso já vai ter valido a pena. Eu colocar o meu ego, o meu medo, as minhas questões pessoais à frente da possibilidade ou das possibilidades que isso, mesmo com esse receio, possa ser bom para outra pessoa, isso já vai ter valido a pena. Então não faz sentido. Então tudo isso já não faz mais sentido. Então eu acho que a resposta é isso, né? Deixar um Uhum. pouco o seu ego de lado e entender a razão. Quando você entende o motivo, a razão por que você faz aquilo, no caso da acessibilidade, esse medo não deve estar acima, esse ego não deve estar acima de algo bom que você está fazendo. Eu não sei se me permite, né, o Samuel, eu trazer isso. Eu vou falar. Se ele não gostar, ele vai, ele vai fazer assim, ó. O Samuel, né? Mas eu vou falar porque você falou no começo, então acho que tá tudo bem. O Samuel, ele tá fazendo a interpretação de Libras hoje e ele poderia ter recusado. Falar, não, não vou fazer porque não me sinto seguro para isso ainda, porque estou aprendendo. Mas olha aqui, ele está aqui fazendo o melhor dele e está dando acessibilidade. O Davi é um surdo sinalizado, ele não entende, ele entende português, ele fala, mas a primeira língua dele é Libras. O Davi não poderia estar aqui ao vivo acompanhando se não tivesse esse passo, essa ação. Então é sobre isso. Uhum. Muito legal. E eu concordo com você sobre o Samuel, porque é difícil, né, para ele também, e ele se colocou, tem que ter coragem. Eu acho que na vida, para a gente fazer coisas, a gente tem que ter coragem, né? Todo mundo, né? Tô falando de todas as pessoas, e é importante isso. Agora, uma pergunta. E olha, É, só para é, complementar, a origem da palavra coragem, né, é agir com o coração, né? Coragem é agir com o coração. Então, é isso que a gente está falando aqui. É agir com o seu coração, é deixar o seu coração guiar aquilo que você tem que fazer para se conectar com outro coração. muito legal. Queria dar boa noite aqui pro Daniel, amigo nosso, foi professor também, junto com a Fernanda. A pergunta que eu queria fazer é a seguinte: nos cursos de formação de yoga, se aprende fisiologia, asanas, filosofia. Por que não se aprende inclusão? Ou seja, existem cursos que eu sei que existem cursos, por exemplo, para você fazer aula de yoga para pessoas grávidas, né?
ou para pessoas com falta de mobilidade, ou para pessoas idosas. Mas isso não deveria ser parte do curso básico? Deveria, né? Mas voltamos mais uma vez àquela questão do olhar colonizado, né? A importância da decolonização. Quando você tem um olhar colonizado, você acha que as minorias não são importantes, que as minorias não devem ser vistas, né? E quando eu falo minoria, não é querendo diminuir a pessoa, colocá-la num local de desfavorecimento, mas realmente são as pessoas que não representam, digamos, a maioria que teoricamente o yoga abraçaria, um curso de formação abraçaria, né? Nesse sentido que eu quero Uhum. dizer. Mas isso é um pensamento colonial, né? Um pensamento totalmente colonial e é muito lamentável. Como eu disse no começo, né? As pessoas com deficiência são consumidores, né? São pessoas aí um potencial extremo, né? Aí pegando no calcanhar de Aquiles do capitalista, você pode ganhar mais, a sua hora aula vale muito mais, porque você se especializa em algo, você trabalha com um nicho que está ali querendo fazer, mas ele só não tem a acessibilidade para aquilo. Então, deveria ser sim obrigatório, mas como nós estamos falando de um yoga que já veio de um lugar que foi colonizado, né? A Índia teve lá a colonização dos ingleses. Então, o yoga, quando já veio para o Ocidente, já veio com toda essa influência aí. Né? A gente precisa colocar isso na mesa, né? Essa influência inglesa, tudo que chegou até aqui. E isso se mistura às nossas questões sociais, às nossas questões psicossociais. Não tem como desvencilhar o eu, o indivíduo do social, Uhum. né? Então, o que acontece é realmente isso, é a pessoa deixar de ter aquele olhar para si e para o seu recorte para ver que existem outras pessoas que podem se beneficiar. Aos poucos isso está mudando, né? Você já vê movimentos muito importantes de inclusão, você já vê movimentos muito importantes de professores se conscientizando disso, de empresas se conscientizando. É um passo de cada vez, mas essa consciência ela tem que ser obrigatória, né? Como eu disse no começo, isso é lei. Você vai abrir um estúdio de yoga, você tem que agir conforme a lei, né? Então, eu luto, essa é a minha luta, essa é a minha causa, conscientizar os professores de que isso tem que estar no curso, do mesmo jeito que fisiologia, que filosofia tem. E o yoga que ele quer fazer é um yoga para todos, e é isso que nós acreditamos, né? Pelo menos o que eu acredito, esse todos tem que incluir todos de fato, não excluir, não é um todos raso, é um todos que inclui todas as pessoas de fato, né? É, a Camila está comentando aqui, ó, que ela fala algo muito interessante que vem de encontro com isso que a gente está falando, que as pessoas com alguma deficiência ficavam exclusa, fechada, né? Ela não tinha esse Sim. contato social. E hoje essa pessoa com deficiência estão no mercado de trabalho, nas aulas, e por esse motivo é preciso saber ensinar e lidar com essas deficiências. Eu mesmo sou um exemplo disso. Eu sou surdo e sou professor de yoga. Tem professores em cadeira de rodas, tem professores com outras deficiências. O importante aqui nessa fala, nessa resposta para você, é colocar as pessoas como protagonistas, né? Quando a gente pensa nessa questão da inclusão, né? E essa sua pergunta pode até carregar um pouco desse sentido de que devemos ter isso dentro do curso de formação. Para quê? Para que essas pessoas sejam protagonistas, né? Nós não queremos as pessoas com deficiência somente ali como alunos, nós queremos eles como professores Uhum. para influenciar, para mostrar para outras pessoas com deficiência que isso é possível. Então, isso é Uhum. uma grande revolução. Eu uso esses termos, revolução, causa, não é à toa, porque realmente é isso. Essa consciência ela é revolucionária. Sim, sim. O, e o que você fala, né,
do capitalismo. Eu acho que o capitalismo ele tem essa questão de atender 80% das pessoas com lucro e deixar os outros 20 de lado, né? Quer dizer, toda a estrutura é feita para isso. Então, eu estava até olhando o próprio Instagram, né? Ele não é feito para inclusão. A gente está aqui numa live, nós somos 3 pessoas, e eu estava percebendo, o Samuel está fazendo lá a, a, a interpretação e tem as letras cobrindo a interpretação dele, né? Porque o próprio Instagram não é preparado para isso. E não é só Instagram, né? Eu tô falando do Instagram, mas tudo, né? Quando você olha, assim, o transporte público, as calçadas, quer dizer, tudo age para que essas pessoas fiquem excluídas. É muito difícil, né? Esse sistema. E eu lembro que uma das últimas coisas que eu vi sua, era um vídeo em que você estava falando com as pessoas com deficiência, conscientizando as pessoas de que justamente isso, né? Quando elas buscam acessibilidade, elas não podem buscar isso como um favor, que isso é uma obrigação. E é muito importante as pessoas terem consciência disso. Sim, não só, essa é uma consciência geral. Inclusive, dá até para desativar aqui os comentários. Eu não sei se de repente a gente faz isso, né? Não sei, É, a questão do, eu não do... sei se atrapalha, assim, seria importante talvez algum surdo. Então, Como ouvinte, eu consigo entender o que ele está falando, eu vou mas eu não sei se os surdos. Eu vou desativar então aqui os comentários, mas se você tiver algum comentário, guarda aí ele, você manda aqui depois, deixa escrito aí e manda pra gente depois, para ficar mais fácil. Pronto, eu acho que assim fica mais acessível. Legal. E você vê, Acho né, que. a Ah, acessibilidade, ela tem em várias esferas, né? Então, na esfera da comunicação, na esfera do local, né? Seria, no caso, essa questão da inclusão, de acessibilidade, você permitir que a pessoa tenha contato com aquilo com segurança, com autonomia, uhum. né? A pessoa não precisa depender de alguém. Então, várias coisas incluem isso. Eu esqueci o que você perguntou. O que você perguntou? Não, eu comentei que você estava fazendo um vídeo conscientizando as pessoas com deficiência de que a inclusão ela é uma obrigação, não é um favor. Ah, Que elas não devem achar que, nossa, que legal, estão me fazendo um favor. Não, é uma obrigação. é, Elas têm direito, como todos nós temos direito a tudo, né? sim, não, exato, exato. É interessante isso, né? Porque, mais uma vez, né? Às vezes, a pessoa sem deficiência se coloca num lugar aí que não é o lugar dela, de fato, né? É preciso sempre, assim, eu sempre falo nas minhas aulas que é preciso desmistificar a deficiência. O que seria esse desmistificar? Seria você ver a pessoa por trás da deficiência. Aquela deficiência não define a pessoa, ela é uma característica. Ninguém tem um termo que, né, hoje não se usa mais, que era o portador de deficiência. Uhum. A pessoa não porta nada, né? Você porta celular. Isso, ela, ela tem essa característica, mas junto com essa deficiência tem essa pessoa e tem potências, né? A gente tem esse olhar capacitista, eu falei essa palavra algumas vezes, e o capacitismo é justamente isso, você achar que aquela pessoa ela é menos capaz, você prejudicar ou você excluir essa pessoa por conta da característica que ela tem, no caso da deficiência. Então, em uma aula, tem que ter essa consciência, né, de que todos devem estar participando juntos. A minha aula não é uma aula que é separada para um e para outro. Às vezes eu vou no SESC fazer aula e o SESC é aberto para todos. Uhum.
e geralmente, né, grande maioria, né, em porcentagem, são pessoas sem deficiência. E eles saem extremamente impactados. Eu vou dar um exemplo bem rapidinho, para a gente também não ficar com o tempo. Nessa minha última aula, foi uma aula do Sesc Casa Verde, inclusive domingo que vem estou lá de novo, 10h30 da manhã. E no final da aula, nós tínhamos uma aluna surda, sinalizada, e no final da aula, eles bateram palma. Eu morro de vergonha. Eles bateram palma. Aí eu falei, puxa, gente, olha. E a pessoa surda tá lá bem na frente, né? Não viu esse movimento, mas aí a intérprete fez assim. Aí eu falei, olha, gente, palmas em Libras é isso, né? Vamos fazer? E aí todo mundo fez. Aí eu falei para a pessoa surda, falei assim, olha lá, ela virou, cara, ela começou a chorar. Tava Ela Muito legal. que ela falou assim, eu nunca me senti tão incluída em uma aula. Todo mundo batendo palma em Libras, isso foi extremamente emocionante para mim. Então, você vê, a inclusão é algo simples, é você fornecer o pertencimento a essas Uhum. pessoas, o respeito a essas pessoas. Não é você pensar em alguma tecnologia, enfim, não é isso. Coisas super simples já funcionam e impactam profundamente as pessoas. Sim. Bom, a gente está chegando no final do tempo aqui. Acho que a gente poderia depois abrir para alguma pergunta, mas eu queria só comentar de um filósofo que eu sempre falo, quase todos os meus vídeos eu falo dele, que é o Merleau-Ponty. Eu não sei se o Samuel sabe o Merleau-Ponty. Então, ele fala que ele estudou muito o corpo humano, né? Ele é um filósofo ligado à Segunda Guerra Mundial. Então, ele vivia com os feridos de guerra, ele, apesar de filósofo, né, ele conviveu muito com essa questão da medicina. E para ele, né, ele diz uma coisa muito bonita. Ele diz que não existe deficiência. Ele fala que são corpos diferentes. Então, eu acho importante, quando a gente pensa, né, numa deficiência, o próprio termo parece que fala assim, não, essa pessoa ela é menos, né? E ele fala, não, não existe nada menos. Então, por exemplo, uma pessoa cega, ela, ela é uma pessoa diferente. O mundo, ela organiza o mundo de forma diferente, o corpo dela é organizado de forma diferente, e só isso. Uma pessoa com, sei lá, qualquer problema intelectual, ou, sei lá, não existe essa questão. Todos são corpos iguais, só que iguais assim, vamos dizer assim, estão no mesmo nível, só que diferentes. E isso eu acho que muda muito a nossa percepção das coisas, porque, na verdade, como todos nós somos pessoas diferentes, o que a gente precisa fazer é adaptar o mundo para que todas essas diferenças caibam dentro das coisas, né? E precisamos estar abertos para essas diferenças. Como eu falei, né? Por exemplo, eu e o Samuel, a gente começou a legendar vídeos, às vezes a gente esquece, leva uma bronca, né? E aí a gente não esquece mais. Mas, por exemplo, a gente não faz descrição para as pessoas cegas. Então, né, são questões que a gente vai aprendendo e a gente tem que ir ampliando o leque, né? E eu acho que é isso. É necessário, eu acho que assim, é uma questão de hábito, né? De Sim, consciência e depois de hábito. Hoje as tecnologias estão cada vez mais aí facilitando a nossa vida. Você consegue já colocar legendas pelo próprio Instagram de forma nativa. A live ainda não tem, né? Mas aí olha aqui a gente, né? sim, Fortalecendo essa acessibilidade. Então, basta querer, basta ter sim, coragem. sim, É possível, sempre é possível, basta ter vontade, né? uhum, E se você me permite, eu queria fazer um convite, né, para os professores de yoga, professores, professoras de yoga, que ficaram tocados com esse assunto, com essa abordagem e querem aprender a dar uma aula acessível para uma pessoa cega, para uma pessoa surda, para uma pessoa com nanismo, em cadeira de rodas por uma questão de lesão ou outra patologia, pessoas com membros amputados, pessoas neurodiversas. Eu vou ter um curso que está aí, vai começar dia 9 de novembro,
para ensinar os professores a conseguirem dar aulas adaptadas. Lembrando que a adaptação não é usar um bloquinho, é colocar a pessoa na cadeira, não é isso. É sobre entender as reais necessidades dessa pessoa que está do outro lado. Então, a gente vai aprender de uma forma prática isso e aprendendo sequenciamento de aula para cada uma dessas deficiências. É um curso, sim, muito completo, que eu tenho muito orgulho de estar trazendo para justamente fazer isso, sabe? Para trazer essa nova perspectiva para esses professores. O preço tá bacana, tá parcelado em 12 vezes. Ele é Fazer. pessoalmente ou ele é virtual? É um curso que ele é virtual, então você vai poder fazer de qualquer lugar aí do mundo. Ele vai acontecer pelo Google Meet, então vai ter legendas em tempo real, do mesmo jeito que está tendo a legenda aqui, na aula vai ter, inclusive já temos confirmados professora surda fazendo aula. Olha só que maravilhoso isso. Legal. Ela é formada já, e aí nós vamos, né, trabalhar essa questão da inclusão. Então, é uma aula que todas as aulas serão ao vivo, serão 4 sábados do mês de novembro, a partir do dia 9. É uma carga horária de 16 horas, vai ter certificado e todas as aulas são online. Então, dá para fazer de qualquer canto do mundo e eu Aham. recomendo muito. Assim, é um curso que as pessoas que já viram o curso menor, né, que tem uns cursos de duração menor que eu já fiz em workshops, para professores, para lugares onde tem yoga, e todos eles ficam muito impactados com o conteúdo e saem de lá com uma nova perspectiva e novas possibilidades, né? É um mercado de mais de 18 milhões de pessoas, um mercado que tem poucos professores e que precisa aí de professores, professoras. Nesse dia do professor, precisa Sim. desses professores. E aí fica esse meu convite para vocês saberem mais. O site é o Leandro Pereira Yoga, e coitado do Samuel, Leandro Pereira Yoga com y.com.br, ou aqui pelo Insta, dá um oi e a gente fala aí. Ele, você quer falar o site? O Não, site é não, Samuel. Leandro Pereira Yoga, isso.com.br. Lá tem acessibilidade para em Libras também, o site acessível, tem tudo, Legal. toda essa preocupação também. E fica esse Ó, convite, né? Eu acho que é importante a gente, realmente, como você disse, né? É algo que tem que ser obrigatório nas formações. Hoje eu já consigo implementar em algumas formações, alguns professores já têm essa consciência e me convidam para dar workshop na formação dele. E por conta dessa demanda, eu resolvi criar esse curso mais extensivo, mais aprofundado, para de fato a pessoa sair habilitada, com segurança, sem medo, legal. para conseguir dar essa aula. Fica esse meu convite aí, com muito amor para vocês. E obrigado, foi muito gostoso o papo. Eu não sei se tem alguma coisa que você queira acrescentar. Eu vou ativar os comentários aqui, se tiver alguém aí. E eu queria agradecer do fundo do coração. Eu que agradeço. Eu só queria comentar que eu e o Samuca, a gente está trabalhando todo sábado, a gente está numa feira e expondo, né? E você falou que as aulas são de sábado. Então, não sei se, por exemplo, no nosso caso, se a gente consegue fazer o curso em um outro momento, se vai ficar gravado, como que funciona para quem não pode fazer, por exemplo, aos sábados? Sim. Esse curso, ele fica gravado, né? Ele é ao vivo, todas as aulas são ao vivo, mas elas serão gravadas e ficam disponíveis durante um ano. E vai ter grupo de apoio pelo WhatsApp, né? Vai ter um pós-curso, né? Até mesmo para Ah, ajudar essa marketing, como chegar nesses alunos. Mas quem não puder nessa primeira fazer, teremos outras. Acredito que o ano que vem eu faço uma segunda turma, janeiro, fevereiro, e aí a gente consegue sim fazer. Ó, a Cíntia tá aí, ó, ela já tá, é uma das nossas alunas, já vai legal. participar, inscrita no curso. Muito bom. Cíntia, Muito bom. ela é uma professora maravilhosa lá em Floripa, tem uma consciência extrema, inclusive eu cito ela no curso. Ela é aluna e faz parte do conteúdo, da consciência tão maravilhosa que ela tem do yoga, né? A ideia é assim, é atrair pessoas que
tenham essa consciência, que queiram realmente fazer essa revolução nessa causa e trazer esse yoga, hashtag yoga para todos de verdade mesmo, não só para ficar aí fazendo tipo mesmo. Sim, Um beijo. verdade, verdade. Leandro, queria agradecer assim imensamente. Para mim foi um prazer, um privilégio. E espero que a gente possa fazer mais bate-papos como esse. Quero fazer esse curso com você. Espero que a gente se encontre depois pessoalmente também. Obrigado por ter aceitado. Obrigado por todos esses ensinamentos. E é isso. E obrigado ao Samuel também pela Samuel, obrigado. interpretação. Eu ficava às vezes distraído aqui olhando, sabe? Estou aprendendo também com ele. Muito boa a interpretação. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos que estavam aqui. Fernanda, Daniel, Raquel, Márcia, Rodolfo, Camila, Felipe. Nossa, bastante gente, né? Que legal, fiquei feliz, viu? Muita gente apareceu aqui. Obrigado a todos Também. vocês. Samuel arrasou, hein? Um beijo. Obrigado, gente. Tchau, boa noite. Até mais.